Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, eu vou resolver e comentar a segunda questão da prova de matemática da segunda fase do vestibular 2026 da Unicamp. É uma questão de geometria analítica, cujo enunciado é o seguinte. Considere o gráfico da parábola y igual a x² sobre 4, a reta R dada por y igual a menos 1 e o ponto A, 0, 1. Seja P um ponto qualquer da parábola e Q o ponto de interseção da reta R com uma reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto P. Aí, a questão tem dois itens. Vamos começar pelo item A. Mostre que a distância entre P e A é igual à distância entre P e Q. Então, o enunciado que deu várias informações aqui para a gente, né? Então, vamos começar aqui esboçando os gráficos da parábola e a reta R, tá? Que é o que está aparecendo agora aí na tela. Então, aí tem um esboço da parábola definida por y igual a x² sobre 4 e também um esboço da reta definida por y igual a menos 1. Feito isso, eu vou fazer a marcação do ponto A, que está aparecendo aí na tela, né, que é o ponto 0, 1. Feito isso, eu vou marcar o ponto P, né, que é um ponto aí que pertence à parábola. Feito isso, eu vou esboçar a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Feito isso, eu marco aí na reta R o ponto Q, que é a interseção entre a reta que passa pelo ponto P da parábola e a reta R, tá? Conforme está marcado aí na tela. Bom, dando aqui continuidade, eu vou traçar o segmento de reta, tá? Entre os pontos A e P, tá? Porque a gente vai precisar fazer o cálculo da distância entre o ponto A e o ponto P. Feito isso, eu vou dizer que as coordenadas do ponto P são xp e yp. Bom, como esse ponto pertence à parábola, eu posso dizer que a coordenada yp é dada por xp² sobre 4. Tá? Agora, eu vou dizer também que as coordenadas do ponto Q são xq e yq. Aqui eu consigo trabalhar um pouquinho mais, né? Como esse ponto Q ele é colinear ao ponto P, né? E essa reta PQ é uma reta vertical, as abscissas dos pontos P e Q são iguais, né? Até conforme está sugerindo aí a figura, né? Então eu posso dizer que a abscissa é xp e a ordenada, como esse ponto Q pertence à reta y igual a menos 1, eu posso dizer também que a ordenada, o yq, é igual a menos 1. Bom, feito isso, eu vou aqui fazer o cálculo da distância entre os pontos A e P. Né? Isso eu consigo fazer aqui utilizando aquela fórmula bem conhecida da geometria analítica, da distância entre dois pontos, que é que está aparecendo agora aí na tela, né? Que é basicamente utilizar aqui um teorema de Pitágoras, né? É fechar aqui um triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é o segmento AP, tá? Então aí eu tenho essa fórmula que é a raiz de xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado. Substituindo aqui os valores que nós determinamos, a gente vai ter então aqui que a distância entre A e P vai ser xp menos 0 ao quadrado mais xp ao quadrado sobre 4 menos 1, tudo isso ao quadrado, né? Desenvolvendo, conforme está aparecendo aí na tela, abrindo aí esse quadrado, a gente vai ter raiz de xp ao quadrado mais xp² sobre 16 menos 2 vezes xp ao quadrado sobre 4 vezes 1 mais 1. Que a gente pode trabalhar mais, né? Então, aqui desenvolvendo, a gente vai ter então que a distância entre A e P é raiz de xp² sobre 16 mais xp² sobre 2 mais 1. Agora aqui,
eu tenho que observar, tá, que esse termo que está aqui dentro do radical é um quadrado perfeito. Esse termo nada mais é do que o xp ao quadrado sobre 4 mais 1 ao quadrado, né? Então a gente tem aqui a raiz de um quadrado perfeito. Então, como aqui se trata de uma distância, tá? Eu posso, então, eu descarto aqui a raiz negativa, né? Porque é uma distância, não tem distância negativa. Então, eu posso afirmar que a distância entre os pontos A e P é igual a xp ao quadrado sobre 4 mais 1, tá? Agora, a gente vai precisar fazer o cálculo da distância entre os pontos P e Q, tá? Aqui fica até mais fácil, porque como esses pontos, o ponto P e o ponto Q são pontos colineares, né, e eles pertencem aí a uma reta vertical, a distância entre eles é simplesmente a diferença entre as ordenadas, tá? Então vai ser simplesmente yp menos yq. Substituindo os valores que nós obtivemos, a gente vai ter que a distância entre esses pontos vai ser xp ao quadrado sobre 4 menos 1. Ou seja, a distância entre os pontos P e Q é xp ao quadrado sobre 4 mais 1. Ou seja, daqui nós concluímos que a distância entre P e A é igual à distância entre P e Q, tá? Então, com isso, nós resolvemos o item A, que envolve uma demonstração. Então, eu achei que esse item trabalhoso, tá? É o item que você tem que ter um bom traquejo algébrico para fazer todas essas manipulações aí e também ter um conhecimento bem razoável de geometria analítica, né? Interpretar corretamente todas as informações aí passadas pelo enunciado e depois aí fazer todas as contas para chegar aqui no resultado pedido, tá? Que era uma demonstração. Então aqui nós conseguimos demonstrar que a distância entre P e A é igual à distância entre P e Q, tá? Então achei aqui um item, eu diria, não diria difícil, eu diria de um nível até médio, mas ele foi bem trabalhoso, tá? Então, com isso a gente resolve o item A. Vamos agora para o item B. O item B pede para encontrar os pontos P, tais que o triângulo APQ é equilátero. Então, eu vou começar traçando o segmento de reta entre os pontos A e Q, né? Só aí para a gente conseguir visualizar o triângulo APQ. Bom, feito isso, a gente sabe, né, naturalmente, que para que um triângulo seja equilátero, os seus lados, os seus três lados, devem ter a mesma medida, né? Ou seja, a gente tem que DAQ é igual a DAP igual a DPQ, tá? Isso indica que os três lados aí desse triângulo devem ser iguais para que ele seja equilátero, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar fazendo aqui o cálculo da distância entre os pontos A e Q, né? Porque como nós já calculamos no item anterior a distância entre os pontos AP e PQ, só falta aqui fazer o cálculo da distância entre AQ, né? Para fechar aqui o terceiro lado desse triângulo, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui no item A, tá? É só fazer aqui de novo, usar de novo a fórmula aqui da distância entre dois pontos, para descobrir a medida aqui do lado aqui. Então, conforme está aparecendo aí na tela, tá? A fórmula. Aí agora, nós substituímos os valores, né? A gente sabe que xq é igual a xp, né? A gente sabe também que o xa é zero, e também que o yq e o ya são iguais a... Perdão, que o yq é igual a menos 1, e o ya é igual a 1, tá? Então, substituindo os valores conforme está aparecendo aí na tela, a gente tem que a distância entre os pontos A e Q é igual a raiz de xp ao quadrado mais 4, tá? Aqui, a gente, para conseguir desenvolver aqui esse item, a gente vai ter que igualar, né, esse D aqui, essa distância, esse lado aqui, aos lados AP e PQ. A gente já calculou, né, no item anterior, tá, que as medidas aqui de AP e PQ são iguais a xp ao quadrado sobre 4
mais 1, tá? Bom, agora é fazer conta, tá? Agora eu vou ter que desenvolver aí essa equação, esse raiz de xp ao quadrado mais 4 igual a xp ao quadrado sobre 4 mais 1. Bom, para fazer isso eu posso começar elevando ambos os lados aí ao quadrado, né? Então, fazendo isso, conforme está aparecendo aí na tela, tá? A gente tem que xp ao quadrado mais 4 é igual a xp à quarta sobre 16 mais xp ao quadrado sobre 2 mais 1. A gente aqui pode manipular, tá? Da seguinte forma, a gente pode fazer que xp à quarta sobre 16 menos xp ao quadrado sobre 2 mais 1 é igual a 4. Eu fiz isso pelo seguinte motivo, tá? Eu deixei ali o 4 isolado em um dos lados da equação e o restante aqui dos termos do outro lado, porque a gente consegue reparar que o membro à esquerda da equação é um quadrado perfeito, tá? Inclusive, nós obtivemos esse quadrado perfeito no item A, tá? Então, a partir daqui, nós podemos escrever que xp ao quadrado sobre 4 menos 1 ao quadrado é igual a 4, tá? Porque facilita fazer aqui dessa forma, né, percebendo aqui esse quadrado perfeito, porque do contrário, a gente ia cair aqui numa equação biquadrada que ia dar bastante trabalho para fazer, tá? Ia aumentar ainda mais o número de contas que já está bem elevado aqui para essa questão. Então aqui, a gente tem que considerar dois casos. A gente vai ter que considerar, né, tirando aqui a raiz quadrada de ambos os lados, a gente vai ter que considerar o caso em que xp ao quadrado sobre 4 menos 1 é igual a 2, e o caso também em que xp ao quadrado sobre 4 menos 1 é igual a menos 2, né? Porque a raiz de 4 pode ser tanto o 2 quanto o menos 2. Então, começando aqui com o caso em que xp ao quadrado sobre 4 menos 1 igual a 2, a gente desenvolvendo aqui, trabalhando essa equação, a gente tem que xp ao quadrado é igual a 12. Né? Tirando aqui a raiz, a gente então tem que o xp é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Né? Como esse ponto, o ponto P pertence à parábola y igual a x ao quadrado sobre 4, para a gente descobrir aqui o yp, a gente simplesmente faz a substituição, né? A gente faz aqui o xp ao quadrado sobre 4, que vai ser 12 sobre 4, que vai ser igual a 3, tá? Então, a gente já consegue aqui trabalhar aqui um dos casos, né? A gente então sabe aqui que a abscissa aqui do ponto P vai ser mais ou menos 2 raiz de 3 e a ordenada vai ser 3. Agora a gente tem que ver o outro caso, né? O caso onde o xp ao quadrado sobre 4 menos 1 igual a menos 2. Desenvolvendo, a gente consegue concluir que o xp ao quadrado é igual a menos 4, o que não convém, né? Porque nesse caso, o xp seria a raiz de menos 4, né? Como se trata aqui de número real, a gente sabe que o número real não tem raiz negativa, então esse caso aqui não convém, tá? Então, consequentemente, nós concluímos que os pontos P são os pontos 2 raiz de 3 sobre 3 ou menos 2, o ponto P é 2 raiz de 3, 3, ou menos 2 raiz de 3, 3, tá? Que está aparecendo agora aí na tela. Então, assim nós concluímos o item B, tá? Então, assim como no caso anterior, tá? Eu achei também esse item muito trabalhoso, né? Eu diria que mais ou menos é no mesmo nível de dificuldade do item anterior, tá? Bastante conta para fazer. Né, você tinha que basicamente saber o que era um triângulo equilátero, tá? Que, bem natural, né? Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Forçar o caso em que os três lados do triângulo são iguais, fazer as manipulações que estão aparecendo aí na tela para chegar na resposta correta, tá? Então achei assim, tanto esse item quanto essa questão como um todo, uma questão muito trabalhosa, tá? Talvez aqui foi a questão mais trabalhosa aqui dessa prova, né? E, bom, é basicamente isso, tá? Com isso, então, a gente resolve aqui toda a questão 4, né? Toda a segunda questão aqui de matemática da segunda fase da Unicamp 2026. Se você ficou aqui com dúvida, pode ficar à vontade aí para
para utilizar a seção dos comentários, tá? Críticas e sugestões também são muito bem-vindas. Bom, e é isso. Se você gostou, eu vou pedir o seu like, que você se inscreva no canal. E muito obrigado por assistir. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!